Vamos continuar o assunto aqui de acionamentos industriais com um circuito puramente capacitivo. Imaginem aqui uma, uma tensão alternada, uma tensão AC. Nós temos aqui fechado com ele um capacitor. Nesse caso a gente vai ter uma corrente alternada circulando pelo capacitor. A oposição à passagem da corrente é a reatância capacitiva. Essa reatância ela vai ser dada da seguinte forma: 1 sobre WC vezes J, onde o J é igual a raiz quadrada de menos 1, número imaginário. O W é igual a 2π FC, 2πf quer dizer, onde F é a frequência, que aqui no Brasil é quanto? 60 Hz. E o C é a capacitância dada em Faraday. Então, esse seria o valor da reatância capacitiva. E ela nada mais é que a oposição à passagem da corrente elétrica. O que ocorre com a corrente no caso desse circuito puramente capacitivo? Olhando esse gráfico, nós podemos ver a corrente em azul e em vermelho nós podemos ver a tensão. Agora, olhando a equação I igual a C dV dt, nós podemos ver o que? Que quando a inclinação tem um valor máximo, quando dV dt tem um valor máximo, o IC ele é máximo. E quando dV dt é zero, o IC é igual a zero. Então o que ocorre aqui? Só lembrando aí que uma derivada, né? A gente tem a derivada aí dV dt. Só lembrando que na derivada, uma curva qualquer, num ponto P, a derivada desse ponto é justamente a inclinação de uma reta tangente a essa curva. Então, se você olhar lá para o gráfico, você vai ver que o do DVC dt ele é máximo em 90 graus, tá? Então, isso é você fazer uma reta tangente à curva da tensão, e você vai ver que o DVC dt ele é máximo nesse ponto. Então, nós temos ali isso é máximo. Já em 180 graus, nós teremos o que? Nós teremos dV dt igual a zero. Então, nesse caso, a corrente é zero, tá? A corrente é zero. Isso nós podemos ver aí, então, o que ocorre com os gráficos da corrente e da tensão, no caso de um circuito puramente capacitivo. Puramente capacitivo. Então, você pode observar o que? Que o capacitor, ele adianta a corrente. Ele adianta a corrente, tá? Ele adianta a corrente. Ou podemos dizer que a tensão estará 90 graus atrasada da corrente, tá certo? 90 graus. Igual como você pode ver nesse diagrama fasorial aqui. Nós temos IC, imaginem lá no zero, lá quando começa a contar o θ. Se você olhar nesse ponto, nós teremos ali, se você começar o θ, na verdade, se você começar o θ onde nós temos VC, se você começar o θ onde nós temos VC, nesse ponto bem aqui, ó, 90 graus, se você começar daqui, ó, você vai ver que aqui a tensão ela é zero, porém a corrente é máxima, tá? A corrente é máxima. Então só é você colocar o valor de cada um, tá certo? E montar o diagrama fasorial, tá? Então isso aqui significa que a corrente ela está adiantada em relação à tensão 90 graus, tá? Lembrando que você começa a medir no primeiro semiciclo positivo, igual como vimos na aula passada.
como que essa reatância ela vai ser dada na forma polar? Então, a reatância vai ser a oposição da passagem da corrente. Usando a lei de Ohm, você vai ter o seguinte: VC sobre C. Só que isso aqui vai ser igual a V, o valor eficaz, né? Lembrando que aqui a gente está trabalhando ali com uma tensão em corrente alternada, certo? Então, nós vamos ter o valor eficaz com seu argumento zero. Então, valor eficaz da tensão com argumento zero e o valor eficaz da corrente com argumento 90, né? Lembrando que a corrente, nesse caso, ela está adiantada, tá certo? Está adiantada, 90 graus. Então, se você observar aqui, na forma polar, a gente vai ter que a capacitância, ela vai ser igual a valor eficaz da tensão dividido pelo valor eficaz da corrente, com o argumento de menos 90 graus, tá certo? Menos 90 graus, tá? Na próxima parte da aula a gente vai ver como que coloca isso aí numa equação. Como que a gente bota esse valor numa equação. Então só lembrando aí, quando a gente tem um sinal alternado, tá? A gente tem uma tensão alternada, a gente tem os valores de pico. Mais VP e menos VP. Mais VP e menos VP, tá? Esse valor eficaz ele vai ser igual ao VP dividido por raiz de 2, tá? Esse valor eficaz também é chamado de valor RMS, tá certo? RMS, tá certo? E o que seria esse valor? Como a gente viu na aula passada, como eu expliquei para vocês, esse valor será aquele que a gente vai medir através do multímetro na rede. Então, se você utilizar um multímetro para medir a tensão na rede agora nesse exato momento aí, em alguma tomada, esse valor que você vai obter vai ser o valor RMS.